Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E para minha alegria, eu estou trazendo hoje para a gente bater um papo sobre um assunto muito bacana, muito intrigante também. Uma pessoa que eu admiro demais e já não é de hoje. E essa pessoa, vocês vão reparar que ela é muito bonita, né? Ela chama-se André de Cristo. André, minha amiga querida, muito obrigado por tu teres aceito o meu convite para a gente tirar algumas conclusões a respeito de uma coisa chamada emoção. Muito obrigado, André. Eu agradeço muito a oportunidade de divulgação do Espiritismo. Muito bem. André, hoje isso não é difícil de perceber. As emoções, digamos assim, andam, parece que muito alteradas, como se diz no popular, digamos, andam à flor da pele. Existe alguma explicação espiritualista, digamos, ou pelo lado do espiritismo para esse tipo de coisa? Tu sabe, Jader, que na realidade nós estamos finalizando, né, os mundos de expiações e provas. Estamos na transição planetária com uma proposta incrível e potencial da regeneração chegar para 2050, 2057. Né? Nós tivemos um advento na expiação e prova das emoções, porque nos mundos primitivos existia apenas as sensações. Né? Então a emoção é algo novo, se formos pensar, e como nós estamos num movimento de elevação, porque estamos adentrando nessa transição para uma possível planeta de regeneração, as pessoas estão trazendo muitas emoções, às vezes emoções densas, emoções que já estão registradas no perispírito lá dos tempos primitivos, e é preciso exalar isso. Então, como existe agora o vai ou racha, porque se nós não trazermos a nossa força, a nossa autodoutrina para lapidar as nossas más inclinações, começando pelas emoções, dificilmente nós conseguimos passar para o mundo de regeneração. A nossa ideia agora é ficarmos no planeta Terra, né? Porque ele vai ter uma evolução. Então, essas emoções que estão exacerbadas neste mundo é justamente a essência gritando que precisa fazer as retificações para que possa, sim, acompanhar a evolução do planeta Terra, que é, se Deus quiser, se tudo der certo, os mundos regeneratórios, de regeneração. Tu me falaste de uma expressão que eu gostei muito, me falaste em patrimônio emocional. O que é o patrimônio emocional? Pois é, o patrimônio emocional é algo muito interessante. Por quê? Porque no decorrer das nossas rodas de encarnações, nós registramos emoções. Então não é agora que nós estamos tendo emoções, né? Então já vem de muitas e muitas encarnações e está no nosso registro perispiritual. Então, essas emoções, muitas vezes, não é só emoção ruim. Tem emoções boas, tem emoções de alegria, emoções de satisfação, de gratidão, emoções potenciais positivas. Justamente aquelas que nós conseguimos trabalhar e refinar as nossas emoções ao ponto de ter compaixão,
Todas essas emoções, elas servem como um patrimônio emocional para que nos momentos de tristeza, nos momentos de desgosto, nós possamos trazer essas emoções para a borda do consciente e para nos afagar. Quando estarmos doentes, quando a gente possa estar se sentindo às vezes abandonada, rejeitada, né? Trazer essa emoção de amor, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, eu era jovem, era tão bom, tudo era festa, era alegria, e agora nada acontece de bom, agora eu estou nessa função de pagar boleto, de ter que estar organizando casa, de ter aquele cronograma certo de rotina. Mas aqueles registros bonitos, positivos, eles estão ali. E como nós temos um campo de magnetismo, de aproximação, eles podem sim voltar e sentirmos as mesmas sensações daquele momento. Então nós temos essas emoções potenciais. Infelizmente, por sermos um corpo um pouco muito material, nós trazemos sempre as potenciais negativas. E as potenciais negativas, elas correm como uma frequência no corpo físico, na verdade, no perispírito, que tem a maleabilidade. O corpo material, ele já é mais rígido. Então, o perispírito, ele molda o nosso corpo material e traz a densidade, né? O morbo, a energia densa que corre no nosso perispírito e muitas vezes nos traz o desenvolvimento aí, né, de doenças, desequilíbrios emocionais. Então, quanto mais trazermos emoções reiteradas positivas, tentando entender por que nós temos a emoção negativa e retificá-la, trazer porque nós estamos há tantas rodas de encarnações repetindo e insistindo na mesma densidade, nas mesmas emoções desequilibradas. Todos nós que estamos aqui, precisamos trazer para a borda, pegar elas à sombra e colocá-las para a luz para fazer esse entendimento. Aí eu consigo trabalhar minha identidade emocional. Trabalhando minha identidade emocional, aí eu consigo sincronizar com o meu roteiro encarnatório. E aí eu vou me arriscar até fazer uma pergunta diretamente ligada ao espiritismo. De que forma o espiritismo, a doutrina espírita, nos seus preceitos, pode ajudar a pessoa a melhorar, digamos assim, a burilar mais aquelas emoções mais tóxicas que todos nós temos? De que forma? Sabe que o Pentateuco Kardeciano, ele vem rico, né? E como a gente vem lendo há muito, faz mais ou menos uns 40 anos que eu venho lendo, principalmente Porque eu acredito que fazem 40 anos. Sou espírita há 40 anos. 43, né? Porque foi de berço, né? Não, 43 não, vou fazer 43 agora. Ainda tenho 42 anos. Mas enfim. Desculpa. Claro. Tu nasceu em berço espírita. Berço espírita. Ah, sim. Uhum. Meu avô era presidente da casa espírita, meu pai daí agora. Sempre nesse contexto, né? Então, sempre estudei o kardecismo. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz, quase em todos os capítulos, a força do trabalho da autodoutrina para retificar as más inclinações. Então, ele acredita ali que temos que ser humano, sempre, mas principalmente entender qual é a nossa sombra e retificá-la, porque não adianta estarmos nesse movimento de acordar, tomar banho, construir casinha, colocar dinheiro na poupança e voltar, envelhecer, ter filhos. Não, nós estamos aqui para trabalhar nossa singularidade de espírito eterno e equilibrar a materialidade com a espiritualidade. E qual é o maior pulo do gato? O avanço é a retificação moral. Eu tentar entender porque eu tenho alguma emoção ruim, eu estou com raiva. Isso Kardec fala, e também no Livro dos Espíritos, que agora eu não me lembro da questão. Eu estou com raiva, mas por que eu estou com raiva? Mas por que eu estou assim? Trazer o porquê disso. Entendi, mas eu estou com raiva porque realmente eu tenho uma dor de cotovelo em certas coisas que eu não trabalhei ainda, não desenvolvi, e estou contestando algo. Então eu preciso trazer isso, estudar para que eu possa retirar essa má inclinação e tentar lá retificar para trazer a luz do discernimento, para não ter mais. E como nós estamos numa fase bem crítica, para que possamos subir com a Terra, e ainda tu falou na primeira pergunta, porque as pessoas estão nesse tormento exacerbado de emoções distintas, é justamente a essência gritando para que neste momento a gente possa trazer essas emoções.
e retificá-la, porque é agora que é o momento. Não é o momento de trabalhar o verniz social. Já está feio trabalhar o verniz social numa época que nós estamos de trabalho de retificação moral. André, tu é espírita, então, há 43 anos, né? Não, 42. 42, e 11 certo. meses. A doutrina espírita bate muito numa coisa chamada autoconhecimento, certo? E eu te pergunto o seguinte, por que autoconhecimento significa conhecer a si próprio, lógico, né? Mas por que é tão difícil, não as pessoas, a gente, e eu me incluo entre as pessoas, conhecer a si próprio, ou seja, olhar para dentro de si e não olhar para o outro, tentar corrigir o outro. Por que é tão difícil se eu convivo comigo 24 horas? Será que eu não tenho... O que me faz não, pelo menos, tentar me melhorar? É porque daí a gente vai ter um dispêndio energético que não estávamos contando. Por quê? Vamos dizer assim, eu me reconheço que tenho uma vaidade exacerbada, né? Um orgulho, uma presunção. E já que reconheci, eu tenho o dever de modificar, né? E será que eu estou preparada para ser muitas vezes humilhada, porque tem certas coisas que eu mantinha, que eu achava e acreditava que eu era boa, mas na verdade eu não era boa. Então eu preciso trazer isso para a borda e entender que eu não sou boa e me humilhar. É difícil o ser humano com este ego, muitas vezes potencial, devido a essa psicosfera ainda densa da expiação e prova, trabalhar essa modificação, porque daí tu precisa mudar a execução, tu precisa olhar diferente, precisa baixar o seu padrão de presunção, de prepotência, e tem muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade de começar essa mudança, e realmente é uma mudança muito grande. Então o autoconhecimento é muito difícil, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais situações, fatos, pessoas se achegam para que nós possamos modificar. E às vezes são coisas muito difíceis de se deparar, coisas muito complicadas. André, a produção me diz que falta 1 minuto, mas eu vou te deixar um questionamento para te ir pensando no intervalo. Se é que tu precisa pensar para responder o que eu vou te perguntar. Tu falaste que o mundo está num processo de transição, que nós vamos sair de um planeta muito, digamos, de atitudes dos seres humanos muito grosseiras, né, para uma melhora. Aí eu te pergunto o seguinte, essa transformação vai começar como? O mundo vai transformar as pessoas ou as pessoas que transformarão o mundo? Entendeu a pergunta? Entendi. Tá? Início do segundo bloco. Não esquece dela, porque eu corro risco de esquecer. Tá bom. Certo? Tá? Gente, e com esse questionamento para a André iniciar o segundo bloco, estou encerrando o segundo bloco, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução.
São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo novamente ao Lar Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELP, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com a minha amiga querida Andri de Cristo. E a Andri, eu não falei isso no início e deveria. A Andri, ela é psicanalista, aqui em Santa Maria mesmo. E daqui a pouco eu já vou abordar um pouco desse tema psicanalista, espiritismo, a psicanálise espírita, né? Daqui a pouco eu vou bater um papo com ela. Mas agora, Andri, eu te deixei um questionamento no primeiro bloco, foi mais ou menos assim. Eu vou morrer nesta encarnação, todos nós vamos, né? Um dia. Acredito que sim. E daqui a 80 anos, quando eu reencarnar, eu já vou encontrar um mundo melhor ou não? Tu sabe, Jader, que há muitos espíritas, tá, né? A gente que tem grupo de estudos espíritas há muito tempo, tem esses questionamentos. Então, nós estamos saindo agora do expiação e prova subindo para regeneração. Só que, o que acontece? No mundo de expiação e prova existe mais o mal do que o bem, né? E a regeneração vai existir metade. Vai existir o mal e o bem. O que acontece que agora estão falando que é o fim dos tempos? Muitas outras filosofias religiosas acreditam que é o apocalipse, que Jesus está voltando, né? O fim dos tempos. Ocorre que, na realidade, realmente é um fim de tempo que está acontecendo. As pessoas estão mudando a maneira de pensar, as pessoas estão se preocupando agora mais com o seu lado espiritual, estão se preocupando que entendem e compreendem que vão morrer, e aí? O que eu fiz com o meu lado espiritual? Eu tentei aperfeiçoar, porque o lado espiritual as traças não comem, né? O material sim. O espírito, a nutrição do espírito, ele é para sempre. Então, o que ocorre? Quando existir a regeneração, a psicosfera vai estar mais leve. E o que molda, às vezes, as pessoas para uma emoção muito negativa, para sentimentos densos? É justamente a psicosfera o qual convivem, né? Esse movimento da materialidade, do que as traças comem, esse dispêndio energético de coisas que vão acabar, que não precisa nutrir tanto, e esquece o que realmente tem que nutrir. Então, na regeneração, a densidade, o umbral já vai ter sido excluído do planeta Terra e vai ficar tudo muito mais fácil de introduzir a boa moral, os bons sentimentos, a preservação dos registros desse patrimônio de emoções incríveis e potenciais. Eu disse agora no início do segundo bloco que tu és psicanalista. De que forma tu é uma psicanalista? Tu é psicanalista espírita ou uma espírita psicanalista? Bom, não importa a ordem, certo? Mas a minha pergunta para ti é o seguinte: de que forma uma espírita psicanalista pode ajudar as pessoas diferentemente de uma psicanalista não espírita? Ambas são boas, né? Tanto a espírita como a que não é espírita. A diferença
é que a psicanalista não espírita e não atenta à reencarnação, ela acredita que alguns registros densos, alguns traumas, eles são trazidos apenas ali da gestação para o desenvolvimento, primeira infância, segunda, adolescência, vida adulta. Mas tem muitos casos que existe uma cicatriz perispiritual, porque a psicanálise é uma investigação, né? De por que alguns fatos se repetem, por que sempre atraímos pessoas, coisas, situações iguais e não consigo sair desse campo magnético de atração a essas coisas. Então a gente faz uma investigação e muitas vezes a investigação não é desta encarnação, né? Às vezes a gente vai trabalhando e verifica que há uma marca perispiritual que não é dessa. E daí no momento que a gente investiga o inconsciente, que ele traz, né, que está ali, as memoriazinhas do perispírito, vai fazer lembrar, olha, pode ser por aí. E aí aquele trauma que estava bloqueando, justamente bloqueando todos os centros de força, ele vai vir para a borda, deixa de estar no oculto, e nesse deixar de estar no oculto existe o desbloqueio. Daí aquele campo de magnetismo, de aproximação de pessoas, de coisas, situações começam, estou mudando. Hoje eu preciso de pessoas mais incríveis, que me permitem ser quem eu sou. Eu aproximo pessoas que me agregam. Eu estou aproximando situações que sincronizam com o meu roteiro encarnatório, porque eu desbloqueei aquela demanda. E às vezes não é desta encarnação. E é claro, né? Pessoas que não são espíritas, a gente respeita. E a organização da ciência psicanalítica restringe no movimento que a paciente tem esclarecimento. Falaste aí, e sempre que a pessoa que senta nessa cadeira e fala essa palavra, eu peço para ela, porque o nosso público é muito rotativo, digamos, né? Perispírito, perispiritual, o que é o perispírito esse? O perispírito está entre o espírito e a matéria, né? Na verdade, o perispírito é um corpo etéreo, mas ele tem uma massa, uma massinha que ele cola. Então, por isso que muitas vezes pessoas que enxergam, que têm a mediunidade da visão, enxergam às vezes uns monstrinhos, né? Dragões, bichos, onde existe uma densidade de baixo calão energético ao ponto de solidificar uma materialidade. Porque energia é massa, segundo Einstein. Então, aquela densidade vai moldando, porque o perispírito ele é flexível, ele é maleável. Então, no momento que eu quero ser um dragão, porque eu quero jogar fogo às pessoas, eu coloco isso, as emoções, o sentir e o pensar. Eu moldo o meu perispírito para ser isso, porque ele é plástico. É a mesma coisa quando existe a bondade, a ternura, potencial, que começa no perispírito. O sentimento, porque daí como ele é maleável e ele faz a maleabilidade e a volta do corpo material, ele consegue introduzir no corpo físico, que é mais rígido. E aí, Malda, por isso que as emoções, os sentimentos e o ato de pensar trabalham com frequências tanto baixas como elevadas. Eu posso moldar. Pessoas que são muito más, às vezes, elas flexibilizam o perispírito de uma forma não muito bonita. Assim como pessoas bondosas, que são doces, afáveis, elas moldam o perispírito de uma maneira mais angelical. Por quê? Porque está tudo no nosso campo mental. E essa energia de frequência que vai fazer este trabalho de volta. Assim como um espírito obsessor, que ele quer sugar, ele se flexibiliza, se plastifica perispiritualmente como um vampiro. E aí passa, né, quando se está encarnado, passa para o corpo físico, que esse se molda a partir dessa fisionomia de pensamento. Pessoas te procuram como psicanalista para se tratarem contigo, porque elas chegam lá e dizem que, olha, eu vim aqui porque eu soube que te chamo de senhora? Que a senhora é espírita. Acontece isso? Sim. Sim. Acontece e também não acontece. Não, sim, claro.
com certeza. Mas a minha pergunta é se acontece. Sim, bastante. Bastante. Então isso te ajuda bastante, a pessoa, digamos, que te procura, porque aí tu consegue entrar, digamos, numa outra seara que para outras pessoas tu não entraria, sabendo que a pessoa é de uma outra religião, assim, que não abre muito as portas. Sim, porque eu entro num mundo que também é meu, e me facilita muito, porque a reencarnação, eu diria que é uma lei biológica, e é muito difícil hoje em dia, há muitos que não, mas das pessoas que não acreditam. Tem muitas pessoas que não acreditam acreditando. Não acredito. Não Dizem acreditam, que não mas acreditam, mas acreditando, porque não existe outra maneira, né? Mas eu atendo muitos evangélicos, né? Que não acreditam na reencarnação. Mas o ponto que eu trago, que eu envolvo nessa filosofia toda, em relação à ciência, é trazer a retificação moral, porque são cristãos, né? Então acreditam muito no modelo de Jesus. Então a gente traz o modelo de Jesus para fazer o aperfeiçoar. Tem muitas pessoas que acreditam em reencarnação, mas agem errado. E tem pessoas que não acreditam em reencarnação e agem corretamente, são humanas, praticam o humanismo. Então a gente traz o modelo de Jesus, que é o modelo mais perfeito que nós tivemos, né, na Terra. Exatamente. André, tu gostaria de divulgar o teu telefone do teu consultório de psicanálise, por favor? Repete que vai sair lá naquela tela lá e na casa do telespectador. É 55992374112. Repete de novo, por favor. 55992374112. Tá. Deve estar aparecendo na tela do telespectador neste momento, certo? Eu anotei uma outra questão aqui para ti, que é o seguinte: como é que essa visão, porque quando a gente desembarca aqui nesse mundo, né, chorando, chora, né? O médico te vira de cabeça para baixo. A produção me disse que faltam 2 minutos. É que a materialidade nos abraça, porque nós entramos em um mundo material, saímos do mundo espiritual, lá também é de matéria, mas vamos deixar isso para uma outra ocasião, né? Como sair desse mundo material se nós viemos aqui para aperfeiçoar a nossa parte espiritual? Entendeu? Que difícil, né? É muito difícil. Por isso que eu estou te perguntando. Por isso que essas rodas de encarnação, a gente faz muito tempo que tá. Pelo menos umas 1000 encarnações tá na conta, né? E mais ou menos umas 998 repetindo as mesmas inclinações morais. Ocorre que nós precisamos passar para esse estágio para que um dia a gente possa chegar nos mundos felizes, nos mundos celestes. É preciso esse estágio, porque se fosse tão fácil no mundo etéreo, no plano espiritual, nós não entraríamos nessa ondas das paixões materiais e precisamos passar por este teste. E é incrível, é bonito, não tem graça se não fosse assim, né? Então, como é fácil passar pela porta larga, respeitar as vontades imediatistas, enquanto que a porta estreita poucos conseguem passar, porque respeitam a essência. A essência saudável, é a essência que é paz, ela quer amor, ela quer um projeto, ela quer a retificação moral, ela quer a amorosidade, ela quer a ternura, ela quer a bondade, ela quer dar um salto para que passamos essa fase sem sofrimento, sem orgulho, sem inveja, sem dores, sem doenças. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, no discernimento, nas nossas percepções, de espírito encarnando há 1000 anos, quando chega nesse despertar, nós temos o dever de começar a nossa reforma íntima, que é trabalhar o amor, a caridade, a alegria, o autoconhecimento, principalmente, porque daí parte tudo. Mas só que essa dificuldade dessa loucura do violência social, essa vitrine
de vontades imediatistas maravilhosas, que eu não vou negar que eu não gosto, né? É preciso fazer uma autodoutrina e tentar diminuir com o tempo para conseguirmos aproveitar a Terra na regeneração. André, 30 segundos tu tens para deixar uma mensagem, se tu quiseres, para os nossos telespectadores. E aí tu olha para aquela câmera ali que é toda tua. Vamos lá, então. Tenho só 30 segundos. Então, assim, ó, eu queria sempre salientar agora o patrimônio emocional. Qual é o patrimônio emocional? É que o que nós temos de emoções positivas, que a gente possa registrar e trazer para a borda da consciência quando estivermos tristes. Trabalhando principalmente a compaixão, a bondade, a alegria e principalmente a singularidade e o estado de presença. Porque ninguém vive no passado e ninguém pode viver no futuro, que o futuro ainda não chegou. Então que a gente possa trazer com força e potencialidade o presente, que é o que nós temos agora. E se tiver alguma lacuna, alguma densidade passada, que possamos recompensar agora, porque passado não se volta mais. E os patrimônios emocionais, eles precisam ser potencializados, mas os positivos e os negativos retificados. É isso. Agradeço a companhia de todos e a paciência. Principalmente a paciência. Principalmente a paciência. André, muito obrigado pela tua presença, pelos teus esclarecimentos, por esse papo assim agradável que a gente travou hoje aqui, tá certo? Travou aqui, hoje? Tá? Dá para ser? Dá para aceitar? Tá bom. Gente, e depois desse papo travado, né? Travado, sinônimo de troca, tá? Isso. Estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos encerrando mais um programa e prometemos voltar na semana que vem. Até lá e um feliz... Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta. Uma feliz final de quarta-feira para vocês. Muito obrigado, um abraço, tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.